Você já parou para pensar no padrão que acontece em toda a história de transformação? É só você pensar nos filmes, nos livros. Parece que o ponto de virada, o momento em que a pessoa realmente muda, quase sempre acontece no pior momento da vida dela. O empresário que só encontra o propósito depois de perder tudo na falência. O artista que só cria sua obra-prima depois de uma desilusão amorosa. Para falar a verdade, isso sempre me fez pensar um pouco, sabe? De por que ser assim? Por que a gente precisa quebrar para ser reconstruído? Será que o fundo do poço tem alguma função secreta que a gente não entende? É uma pergunta que eu fiquei me fazendo por muito tempo. E eu acho que eu comecei a encontrar a resposta de fato. Mas não foi em nenhum livro de agora, mas em uma história contada há mais de 2000 anos atrás. Eu acho que pra gente entender o fundo do poço, a gente precisa primeiro entender o que nos impede de chegar lá. E eu acho que a resposta é a nossa autossuficiência, as nossas zonas de segurança. Pensa só comigo, nós construímos muros ao nosso redor. O primeiro muro é o nosso plano B. Eu confio em Deus pra me dar um emprego, mas eu já tô mandando currículo pra aquela outra vaga, só por garantia. O segundo muro é a nossa reputação, o que os outros pensam de nós. A gente se preocupa tanto em parecer forte, em parecer que tem tudo sob controle, que nunca temos a coragem de dizer que não estamos bem e que a gente precisa de ajuda. O terceiro muro, e talvez o maior de todos, seja o nosso orgulho. Aquela voz interna que diz: você consegue sozinho, você não precisa de ninguém. Enquanto esses muros estão de pé, mesmo que só um pouquinho, a nossa busca por ajuda, até mesmo a nossa oração, não é um pedido de resgate. É uma negociação. Deus, me ajuda aqui, mas se não der, tudo bem, eu ainda tenho meu plano B. A gente não tá se rendendo de fato. A gente tá pedindo uma consultoria. E o que eu tenho percebido é que o resgate de verdade só acontece quando os muros caem. E essa ideia fica muito clara na história do filho pródigo, em Lucas 15. A gente conhece a história, mas eu queria que a gente olhasse para ela por esse ângulo. Um filho chega pro pai e basicamente diz: pai, eu não quero mais viver sob as suas regras. Meu plano é muito melhor que o seu. Me dá a minha parte da herança, que eu sei cuidar da minha vida sozinho. E o pai, numa atitude de amor, dá. Aquele dinheiro na mão do filho era o muro dele, era a autossuficiência dele. E ele vai embora. E por um tempo tudo dá certo, festas, amigos. Ele provavelmente se sentiu o dono do mundo. Ele não precisava do seu pai, ele tinha o seu muro. Mas a história diz que ele gastou tudo. E depois veio uma fome severa naquela terra. O recurso interno dele acabou. E depois o recurso externo também. O muro caiu. E o resultado? Ele, o jovem judeu, acaba em um chiqueiro, desejando comer a lavagem dos porcos. Esse é literalmente o fundo do poço. E é aqui que acontece a frase mais importante de toda a história: caindo em si. O que significa cair em si? Na minha opinião, cair em si é um momento de clareza absoluta, que só é possível quando todas as nossas ilusões são arrancadas de nós. A ilusão de que o dinheiro trazia segurança, a ilusão de que aqueles amigos eram leais, a ilusão de que ele era autossuficiente. Foi preciso chegar no chiqueiro para ele finalmente entender a verdade. Mas tem uma parte dessa história que me quebrou quando eu parei para pensar. Porque o pai não foi atrás dele. Ele era rico. Ele podia ter mandado servos para resgatar o filho, pagar as dívidas dele, trazê-lo de volta à força. Por que ele deixou o filho chegar ao ponto de passar fome com os porcos? E eu acho que a resposta é um amor sábio, um amor que dói. O resgate prematuro não salvaria o filho, só adiaria o problema. Se o pai mandasse dinheiro, o filho continuaria no mesmo estilo de vida, com o mesmo orgulho. Ele não aprenderia a lição. O resgate prematuro teria impedido o filho de cair em si. O amor do pai não estava em impedir a queda. O amor do pai estava na espera. A Bíblia diz que quando o filho decidiu voltar, estando ele ainda longe, seu pai o avistou. Isso significa que todos os dias, aquele pai ia até o portão e olhava para o horizonte. Ele não estava invadindo a liberdade do filho, mas estava esperando ansiosamente pelo momento em que o filho, por si mesmo, decidisse voltar. Ele respeitou a jornada do filho, inclusive a jornada até o fundo do poço. Então talvez o fundo do poço não seja um castigo,
talvez seja uma purificação. É o lugar onde Deus, em seu amor sábio, permite que todos os nossos muros de autossuficiência desabem, que a gente finalmente perceba que o nosso chão seguro é Ele. É o lugar onde nossas orações mudam. Elas deixam de ser Deus, me ajude a ter sucesso no meu plano e se tornam Deus, eu não tenho mais nenhum plano. Eu me rendo ao teu plano. Eu não sei em que ponto dessa jornada você tá. Talvez seus muros ainda estejam de pé, talvez você esteja vendo as primeiras rachaduras, ou talvez você esteja hoje no chiqueiro. O que essa história me ensina é que o chiqueiro não é o fim da linha, é o ponto de partida. É o lugar onde a gente cai em si e decide voltar finalmente para casa. E o mais incrível é que no momento em que você decide voltar, o Pai já está correndo na sua direção. Essa é uma ideia muito profunda e eu queria saber o que você acha. O que essa história do fundo do poço e da espera do Pai te faz pensar? Deixa sua reflexão aqui nos comentários. Pode ter certeza que eu vou ler cada um deles pra gente continuar essa conversa. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreve aqui pra gente continuar explorando novos temas juntos. E até a próxima.